egoísmo de irmãos. Muitas pessoas que começaram a assistir One Piece, como algumas que estão a olhar por fora, algumas coisas, uma das coisas que as pessoas mais ficam sabendo, mesmo que não tenham assistido, é sobre a morte de Portrait Ace, que era considerado um irmão para o Luffy desde o começo da obra. Por que essa notícia eu acho que ela é tão chocante, de certa forma? Esse spoiler normalmente já é muito comovente por ser uma morte, então é mais fácil ser espalhado e as pessoas ficarem sabendo. Porém, tem uma coisa que gera muita discussão, que é as pessoas não conseguirem entender que o Ace morreu por conta de egoísmo. O egoísmo do amor. Ok, mas agora o que seria esse egoísmo do amor em específico? Para a gente conseguir trazer isso, vamos retomar algumas coisas antes. A morte do Ace, ela ocorreu justamente durante uma batalha, onde ele morreu para defender o próprio irmão. Muitas das pessoas não gostaram de como foi feito, porque consideraram a atitude burra, não é mesmo? Muitas pessoas consideram algo estúpido, querem uma provocação, algo que, porra, é um egoísmo por certa forma. Porém, não o egoísmo que eu quero trazer em específico. Então, vamos retomar ao passado do Ace, quando ele era pequeno, quando ele tinha os seus dois irmãos. Os três irmãos são introduzidos de uma forma interessante. O Luffy é o primeiro que aparece de forma sentimental, o Ace como uma pessoa mais dura, e o Sabo como, de certa forma, mente. Porém, com o tempo, esses três se juntaram, porque ambos tinham algo em comum, ambos tinham um sonho, cada um queria seguir algo que acreditava com convicção, e foram o que eles fizeram. Porém, existe uma coisa que vai trazer à tona tudo o que eu tenho que dizer aqui pra frente. Eles acreditavam na força. E eu acho que pra qualquer pessoa que assistiu One Piece sabe muito bem o que eu estou dizendo quando é acreditar na força. O Luffy, eu acho que é a pessoa que mais trouxe exemplos disso. Mesmo ele não sendo mais forte do que os seus inimigos, ele sempre acreditou que ele era capaz. Ele nunca duvidou da força. Ele achava que se era pra fazer, seria feito. E com quem será que ele aprendeu tudo isso? Com os dois irmãos. Desde sempre, eles nunca recuaram pra nada. Eles sempre iam atrás do que queriam e se desse errado, eles tentavam arrumar uma forma de resolver, mesmo que tenha que ser na força. E foi aí que começou o paralelo que destruiria a união dos três. Sabo foi o primeiro a se entregar ao que ele sempre acreditou. Sabo achou que ele já era forte o suficiente e que ele já era consequente dos seus próprios atos e pensou: vou fugir daqui. Com uma família que completamente ofuscava o que ele acreditava, trazia menções que ele não queria para a vida dele. Ele tentou fugir. Ele acreditava que ele já era forte o suficiente para começar o sonho dele. Ele acreditava que não era por ele ser novo, porque ele tinha capacidade. Ele já tinha visto antes. Ele era forte. Porém, não foi como o mundo entregou para ele. Sabo subia em seu barco, olhava para o lado e já era atingido justamente pela nobreza que ele tanto repudiava. Um barco de Tenryubito olha para o lado e afunda, porque ele não queria um barco por perto do dele. E ali mostra que a força nunca foi tudo. O Sabo ele era mais forte do que aquele Tenryubito. Ele era mais forte do que provavelmente até alguns soldadozinhos que estavam acompanhando ele. Porém, me fala, do que essa força serviu? Nada. E após a morte do Sabo, não teria como os irmãos continuarem pensando da mesma forma. Ou teria. Eles perceberam que talvez eles eram novos demais. Porém, eles ainda acreditavam no potencial. Cada um acreditava que seriam fortes o suficiente. Só que talvez só não fosse a hora. Ambos pensaram e formaram uma idade prévia para sair da ilha. Ace acabou saindo mais cedo justamente por ser mais velho que o Luffy. Porém, ele saiu já treinado, com mais experiência, com mais força, que era o que ele tanto acreditava. Não é à toa que ele fez tudo o que ele queria nesse mundo. Ele viajou, ele foi para onde ele quis, acabou fazendo aventuras, criando uma tripulação, derrotando inimigos, derrotando um Shichibukai, de certa forma, que foi o Jinbe, e indo atrás do homem mais forte do mundo. Porque ele sempre acreditou que o que importava era a força, ele tinha esperança. Então, do que ele temeria? Se é o homem mais forte do mundo, ele não se importa. Porque ele acreditava que ele era capaz. E o Ace nunca duvidou que ele fosse capaz disso. Se ele duvidasse ao menos uma única vez durante toda as vezes que ele tentou matar o Barba Branca, elas nem teriam acontecido, para ser honesto. Se ele duvidasse que ele não era capaz de conseguir aquilo, ele nem tentaria, ele nem estaria mais no barco do Barba Branca. Porém, não foi isso que ele conseguiu aprender com aquilo tudo. Ele aprendeu uma nova forma de pensar, que foi através do amor. Depois desse pequeno resumo que eu entreguei sobre o Ace e o próprio Sabo, já vamos retomar ao próprio Ace, porém vamos falar agora sobre nosso querido protagonista, que ele tem um papel muito importante
para nos trazer antes de chegarmos à conclusão. O Luffy, desde sempre, ele nunca foi tão forte quanto ele pensava. No começo, realmente, derrotou a Long, derrotou o Capitão Kuro, derrotou todos os inimigos dele antes da Grand Line. Não como se fosse muito diferente ali pra frente. Porém, as vezes que ele teve que tentar por apenas fraqueza foram maiores. Contra o Crocodile foi a primeira mostra que ele não era capaz. Porém, de tanto insistir, acabou conseguindo. Porque ele ainda acreditava tanto na força dele que não seria ali que ele pararia. Depois foi com o Tornel, inimigo natural, só que mesmo assim ele não era tão forte comparado a ele. Porém, depois de tentar várias vezes, conseguiu. E foi seguindo e seguindo até Sabaody. Lá foi o estopim. Foi lá que mostrou como ele não era forte. Após ele perder todos os seus tripulantes por fazer o que acreditava ser certo, por acreditar na própria força, como ele disse, vai ver o almirante? Que pena. Toda vez vamos ter que cuidar disso. Todos concordaram, todos acreditavam, porque o Luffy acreditava realmente. Então, por que duvidar do seu capitão? Porém, não foi o caso, infelizmente. O Luffy provou do doce e amargo sabor de não ser forte o suficiente e entender que a força não é a chave para tudo. Em contrapartida, o seu irmão estava perdendo uma luta onde ele acreditava não mais só na força. Tinha duas coisas que moviam ele: a força e o egoísmo do amor. Ace e Barba Negra. Ali foi uma representação dos conflitos que Ace ainda tinha consigo mesmo. Ace sabia que talvez não fosse capaz de derrotar Barba Negra. Ele tinha essa dúvida, mesmo que não aparentasse, pois o próprio Barba Branca sabia que ele não voltaria, mesmo se falasse que ele não era capaz de derrotar Machado de Tite. Por quê? Porque ele não tinha mais só uma coisa que acreditava. Ace não acreditava só na força. Na real, ela já tinha sido deixada de lado há muito tempo. Ele acreditava no amor. Então, para ele não importava se ele realmente era mais fraco do que o inimigo que estava à sua frente. O que importava para ele é fazer com que ele pagasse por ter feito quem ele ama sofrer. E foi o que o Ace tentou fazer. Porém, por não ter força, apenas vontade, Ace foi capturado e sentenciado à morte. Naquele momento, Ace olhou todos e não entendia. Quando ele usou a força, ele perdeu alguém. E agora que ele usou o amor, as pessoas que ele ama vão morrer por ele. No fim das contas, os outros estavam pagando porque ele acreditava. E ele não achava isso certo. Ele nunca achou isso certo. Pois Ace entendia que ninguém deveria pagar pelos atos dos outros. Ele aprendeu isso bem quando era criança. Ele entendia muito bem que esse sentimento não deveria ser repercutido. Porém, naquele momento, como ele poderia julgar as decisões daqueles que vieram por um sentimento que eles também tinham, o amor egoísta? Todos não se importavam se iam morrer ou não. Eles se importavam em salvar o que era importante para eles. Após Ace ser libertado, ele apenas sai correndo junto do seu irmão em busca de escapar de todo aquele conflito e fazer com que todo o sofrimento e todas as pessoas que tinham sua convicção sido realizada continuassem vivas, pelo menos em seus deveres. Com a voz de uma pessoa que claramente não seguia os seus próprios conceitos. Uma pessoa que em suas costas estava escrito justiça, porém não aplicava a justiça de forma correta. Naquele momento, Ace vê saindo da boca daquela pessoa falas difamatórias que tiram completamente todos os méritos e tentam afundar a imagem que seu pai, Barba Branca, tinha. Mesmo que para Ace ele soubesse que aquelas palavras não tinham valor para Barba Branca, elas tinham muito valor para ele. Ace, em busca de fazer com que a carne pague por cada bendita palavra, ele não se importa que seu braço quebre, que o punho dele queime com o calor da lava. Ele apenas desfere um golpe, e manda com que ele se cale-se e retire tudo o que foi dito, pois ele não poderia aceitar palavras que não referem ao que realmente Barba Branca era. Naquele momento, ele se perde. Ele não consegue ir de frente com o almirante, e ele já sabia muito bem disso. Ele já tinha entendido que a força e o sentimento de amor não venceria no final das contas, pois apenas acreditar não é fazer. Mesmo que ele quisesse muito, ele acreditasse muito que ele era capaz de derrotar, ele não seria naquele momento, pois nem só acreditar se cria algo. E de contrapartida, Ace olha pro lado, vê Luffy, que está prestes a pegar o pequeno coração de Ace de volta para suas mãos.
Luffy tinha derrubado o Vivicard de Ace, que era uma representação, de forma metáfora, porém de forma física também, da vida de Ace, da sua forma relativa, pois caso Ace morresse, aquele papel também pararia de existir. Luffy não poderia deixar com que aquele papel voasse, mesmo que soubesse que não era seguro o que ele fazia. Luffy ignorou todos os seus sentidos e apenas seguiu o seu coração, pois naquele momento não tinha por que ele acreditar na força. Ele já tinha perdido há muito tempo a força. Naquele momento era só o coração que seguia ele. Luffy se abaixa sem temer e vai atrás do papel, pois aquilo significava que Ace vivia. E pelo mesmo significado, a Luffy trouxe a morte de Ace. Ace podia apenas não ter seguido aquele caminho. Podia ter ignorado a Kaino, como ele podia também ter ignorado Barba Negra. Porém, sabemos que não foi isso. Muitos o julgam ele por ter defendido a honra do pai, mesmo sabendo que era mais fraco. Porém, nunca vi alguém julgar o Ace por ter ido atrás de Barba Negra. Talvez porque para eles a difamação de alguém e a morte são coisas opostas. Nós vimos pelo pensar de fora. Nós avaliamos algo e colocamos na mesma balança. E para nós não teria sentido. Porém, esse não é de colocar na balança de certa forma. Ace entendia que ambos eram importantes, pois desde sempre, quando ele desistiu de apostar na força, ele sabia que ele tinha que apostar no amor. Como o Luffy, naquele momento, ao chão, apostou no amor. Por conta disso, Ace morreu. Após esse acontecimento, o Luffy foge da guerra e é encontrado isolado após dias na ilha de Amazoli. Tenta confortar a alma de Luffy, porém Luffy repetia em alto bom som: eu sou fraco. Como eu falei, os três irmãos sempre acreditaram na força. Com o tempo, começaram a acreditar no amor, quando a força não era mais resposta. Porém, o que era esse amor? Até aquele momento, os três só tinham apresentado um amor egoísta. O que é o amor egoísta? Você amar alguém, porém você ser o segundo plano disso. Quando você pensa no amor, você pensar em si mesmo, às vezes não faz sentido. Muitas pessoas dizem: não, eu morreria por você. Porém, quantas pessoas diriam: eu viveria por você? Quando a pessoa te ama, a coisa mais importante para ela é você. As pessoas, elas não conseguem cuidar de si próprias porque têm amor tão egoísta que elas preferem amar ao outro, porém não se preocupar com o que o outro ama. As pessoas querem sentir, porém elas não se preocupam em fazer o outro sentir. Como Ace tomou suas escolhas sem se preocupar o que os outros sentiriam, porque ele amava. As pessoas tomaram suas escolhas, mesmo sem preocupar com o que o Ace sentia, porque o amavam. Eles não se preocupavam se iam morrer em guerras, porque eles amavam o Ace. Eles queriam bem para ele. Nunca foi sobre o Ace, foi sobre si próprio. As pessoas, elas amam de forma egoísta. Elas não se preocupam e não conseguem querer se preocupar com o que realmente importa, que é o valor ao outro, porque o amor é assim. O amor que os irmãos têm sempre foi assim. Todos se preocupam mais com o outro do que com si próprio. E isso é errado? Jinbe respondeu essa pergunta quando Luffy repetia: não tenho mais nada. Que ele não tinha mais nada. Naquele momento, ele tinha perdido o que ele acreditava como foco de amor e não tinha força. Ele era fraco. Porém, Jinbe contrariou. Porém, você ainda tem seus companheiros. De certa forma, não foi uma resposta ao Luffy de você não está só sozinho, mas foi uma resposta que ele teria que viver porque ele não está sozinho. Essa é a grande questão. Esse amor egoísta foi o que destruiu esses três irmãos. Porém, foi o que significava o que eles sempre acreditaram.